o wayfinding nada mais é em um shopping center do que as placas que estão indicando cinema para frente, Sanitárias. Essas são as pra placas cá. mais importantes, né? Então, o wayfinding é o termo em inglês para esse conhecimento, né? Porque isso é um conhecimento específico. A gente estuda, né? Eu fiz desenho industrial, a gente estuda na faculdade como fazer um projeto de sinalização ou de wayfinding. Que o André recebeu um e-mail. Gabriel, e-mail em inglês aqui e tal. Eu morei fora, então eu me viro bem. Eu tenho e-mail em inglês, que não sei o que tá falando. Aí eu fui lá olhar, era essa tal empresa ASI, que é uma empresa norte-americana, perguntando se a gente tinha interesse de executar os projetos deles na América Latina. Meio grande, né? Eu fiquei meio chocado ali. É assustador na hora, aí assim, respondi, né? Simpaticamente, falei, olha, dependendo do projeto, a gente pode avaliar. Ok. Aí o cara respondeu, falou, pô, ninguém, eu tô há 6 meses mandando e-mail pra empresas. Ninguém no Brasil responde. inteiro, ele espalhou os e-mails. O cara mandou pra... E o cara, ninguém respondeu, você foi o primeiro que respondeu depois de 6 meses. Eu falei, tá bom, né, o que você precisa? E começo de faculdade dele, e ele teve uma oportunidade de fazer alguma coisa com uma engenharia mecânica, e ele achou que não deveria ir. E a minha mãe... Sabe aquele lance que minha mãe ficou meio decepcionada com, pô, por que ele não pegou essa oportunidade? E aquilo me marcou. Falei, caramba, né? O cara teve uma oportunidade que... Deixou passar. E deixou passar. Mas talvez pela idade, talvez pelo... né? Aquilo não deve ter feito um link para ele, não quero trabalhar com isso e valeu, né? Então pra mãe, aquilo foi meio... e pra mim eu assisti aquilo. Então quando as oportunidades passarem, eu acho que é interessante eu avaliar melhor e de repente abraçar e muita oportunidade passa. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rodolfo. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Ô Guilherme, antes de você apresentar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, comentem, curtam e compartilhem esse episódio. É muito importante pra gente, tá bom? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje vamos falar com Gabriel Baster, que é diretor de atendimento e inovação na X Design e Comunicação Visual e Managing Partner da Modulex Brasil. E bom, Gabriel é bacharel em informática, MBA em marketing e é designer gráfico, executivo de marketing no Brasil e exterior e administrador de empresas. E com ele também temos a companhia de Marcelo Ruivo, que é diretor da produção na parte de comunicação visual da X Design. Então, bom, hoje eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então vamos pro papo. Sejam bem-vindos, viu? Vocês viram, é sempre bacana a apresentação do Guilherme, né? Eu fiquei pequeno, que o Gabriel falou um monte de coisa. Você viu? Pô, eu sou o cara do marketing. Mais humilde. Aí você mandou em cima da hora também, né? Agora a gente... Eu fiz a minha parte do marketing, né? Por isso que estudou marketing, né? Fez bem. Tá certo. Ó, é muito bom ter a presença de vocês. A gente até tava conversando um pouquinho, outros papos, né? Sim. Mas agora, até pro pessoal conhecer melhor vocês e até conhecer mais sobre a X Design, né? Como que foi o começo para vocês? E daí vamos conversar bastante aí, saber os desafios, até vocês chegarem onde chegaram. Começo é com o Gabriel. Eu vou fazer essa introdução aí porque eu tô desde o começo. Embora o Marcelo acompanhou e vocês vão entender por que isso. A gente começou, é uma empresa familiar, a gente começou eu e o André, que é irmão do Marcelo, irmão mais velho. E Gabriel, meu cunhado. Eu sou cunhado. Tudo em família. Tudo é uma empresa familiar mesmo. Querido, né? Sim. A história original, eu comecei a namorar com a Patrícia, que hoje é uma das sócias da empresa, é diretora da parte administrativa. E o irmão da Patrícia, o André, já tinha se formado em desenho industrial, eu estava me formando em desenho industrial, então eu tinha o André como uma referência ali. O André é um cara fantástico, ótimo e uma referência em não só comunicação visual, mas na aplicação da tecnologia em comunicação visual. Então, tinha esse cara mesmo como ali uma meta, né? E num determinado momento, me formei,
E aí a gente combinou de juntar as coisas e montar a empresa. Então o começo foi meio atropelado, né? 2 jovens empreendedores ali. A gente não sabia muita coisa além do design gráfico. O André tinha o conhecimento prático ali, né? Da profissão. Mas gerir uma empresa aí vai muito longe do design gráfico. Começam né? os desafios do empreendedorismo. Exatamente. Então a gente tem muita demanda, né? O negócio de comunicação visual tem muita demanda, eu costumo dizer isso. E rapidamente a gente foi tendo trabalho para fazer e a gente precisava de mão de obra. O Marcelo trabalhava na Estileto, né? Eu era estoquista da Estileto Calçados. Ah, tá. E aí a gente falou, vamos tirar o Marcelo lá do estoque, vamos trazer ele para vir sofrer aqui com a gente, porque tem muito acabamento, né? Muita parte de manuseio do material. A máquina faz uma parte ali, né, do produto, mas você tem uma parte de manuseio e a gente falou, Marcelo, tá afim? Quer vir? Então o Marcelo veio trabalhar com a gente, já foi rápido no começo ali. A Patrícia sempre esteve com essa parte que a gente não conseguia fazer, né? Tinha dificuldade, a parte administrativa, a Patrícia sempre participou. E depois as esposas, né? Então namoradas também começaram a se envolver. Agora a esposa do Marcelo, a esposa do André também trabalham juntos. Então é uma empresa realmente familiar. Hoje a gente tem aí quase 80 funcionários, talvez até mais do que 80 funcionários. Então o núcleo principal, a diretoria ali é a família. Mas aquela coisa, né? Todo mundo junto, trabalhando junto, é família. Você lida mais com aquelas pessoas ali do que com a família mesmo. Sim. Então, o começo foi um começo difícil em termos de saber administrar uma empresa, mas eu sempre costumo dizer que a gente gosta muito, porque tem que gostar muito, né? Em tudo, né? Seja Exato. a profissão que você for, eu acho que vai ser mais gostoso se você gostar. E eu acho que pelo nosso negócio, a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com marcas, a gente trabalha com um negócio que contamina e, sei lá, excita de ver. O resultado final, né? O resultado final agrada muito. É legal, né? O visual, né? Passar e ver. Hoje foi até engraçado que eu subi no elevador com o vizinho, ele, tu veio almoçar em casa? Aí eu falei, o trabalho próximo, né? Para chegar em casa é 5, 10 minutos. E aí eu tava falando sobre a empresa e o João, meu filho, tá fazendo hoje 11 anos, ele falou, pai, para de se exibir. Eu falei, não, João, tô contando o que a gente já entregou, né? Sim. Que realmente é encantador, né? É legal ter o orgulho, né, de legal, ter feito as coisas. E a gente está em Santos, e isso é comum, né? As pessoas começam a trabalhar com a gente e começam a falar, aquilo ali é tal coisa. Aquilo foi a gente que fez. É muita coisa que a gente produziu aqui na cidade, né? Desde fachadas, né? Que a gente faz muito fachada, muita sinalização. Então a gente vai contando, né? Porque tudo tem uma história. Tem vários serviços aí, várias fachadas, ou que peça que seja de comunicação visual, que tem uma história. Eu vou contar uma assim rapidinho agora. Um grande terminal aqui que a gente pintou, é o raio-x do caminhão, né? Então é um bloco de concreto gigante, e a gente pintou de amarelo ali para sinalizar. E o funcionário, depois que acabou de pintar, foi lá com o dedo e assinou como se fosse o Leonardo da Vinci ou coisa assim. Meu amigo, você acabou de acabar, né? Não faz isso, vai lá e pinta de novo o troço. Você não tem o direito de assinar a tua obra, né? Não é o caso. É só uma história de uma peça que a gente fez, mas tem muitas aí. É bem bacana. Tem muita coisa pra gente falar. Mas o começo foi bem difícil, né? O começo é difícil, né? A gente se empolga, né? Mas é bem difícil. Você captar cliente, você manter os clientes, né? Sim. E administrar também, né? Tudo que entra, mas sai mais do que entra, né? Então é bem difícil. O começo foi, a gente trabalhava no fundo da casa do Gabriel. Aí quando eu fui trabalhar com eles, era no fundo da casa deles. E aí depois o vô dele tinha uma casa, alugou pra gente uma casa na Padre Anchieta, ali no Macuco. Uma casa muito pequenininha também, mas pra gente já era enorme. Já era o primeiro enorme. passo. Tem até um episódio que eu produzi no quintal da casa um painel de 5 por 1,40.
Aí beleza, aí tinha que sair com ele. Eu não E pra conseguia, sair? aí pra sair. Eu tive que jogar ele pro terreno de trás e pegar na Luiz Nossa. Gama. Hoje é a Magenta. É o Aham. pessoal da Eletromídia ali Aham. naquele terreno. Mas é muito É, engraçado, né? foi- São realmente várias... Lembrando aqui, né? Teve um período que eu acabei saindo da empresa, fui para uma experiência em São Paulo e o André conduziu a empresa com o Marcelo ali. E períodos difíceis, né? Porque precisa de mão de obra e eu deixei de estar lá presente como mão de obra. A Patrícia também, a Patrícia é enfermeira de formação e estava trabalhando na enfermagem, acabou se tornando uma enfermeira auditora. Então, a parte administrativa ela é muito boa por conta da profissão. E aí eu sei, né, que passaram por situações críticas ali de ficar sem grana, né? Porque é muito difícil mesmo, né? Aquele lance do... Empreender no Brasil são tantas cargas tributárias, tantos desafios, que é difícil. Principalmente no início. E para você ter uma ideia, só a gente tomou um tombo já logo no começo do contador, que pegava o dinheiro, não pagava as guias. Então a gente já largou Não errado. dava os boletos Já também. largou Caramba. no negativo pesado, né? Então, E aí, quando o Gabriel saiu, era esse contador. Então, a gente ficou administrando ali um pouquinho, né? Eu falei pro André, vamos continuar. Vamos, eu e tu, e vamos Vamos fazer o continuar. que pode. Aí a gente foi, né, melhorando os clientes, arrumando mais clientes. E aí o boca a boca é o que faz, né? Você entregar que direito faz a alguma diferença. coisa faz a diferença, que as pessoas te procuram mesmo. Aí em 98, eu comecei a prestar serviço para Porto Seguro. Logo quando o Gabriel saiu, um corretor amigo nosso fez questão que a gente fizesse o luminoso deles. Pô, da E porra, aí, hein? como o André trabalhou numa grande empresa Foi de um dos comunicação primeiros visual, grandes clientes assim, foi de o vocês. primeiro. legal. outro, Drogaria Poranga também. Ah, né? não, foi depois. Foi Mas depois? esse corretor, que era muito amigo nosso, ele fez questão. Não, eu quero que meus amigos façam o meu luminoso da minha corretora. Aí a Porto, beleza, manda eles dar orçamento. Eu dei. E na época eu chamava os ex-funcionários que trabalhavam com o André na Mil Arts, que era uma empresa de comunicação visual, e eles trabalhavam, por 20%. O luminoso era 1.000, eu dava 200, mas sem fazer conta, né? Dava o preço, Isso aí 20% é do Robson, 20% é do Luizinho. E aí a gente fez o luminoso. E era Dava uma novidade, 300%, né? né? Transformando, né? E aquilo foi encantando. E a gente conseguiu fazer o luminoso dele com qualidade. E aí eu lembro de ir na Porto Seguro, eu ainda usava boné, eu ia lá e... Aí a Porto Seguro gostou, né? Aí ela deu a oportunidade de fazer mais um, Legal. aí mais um. Aí eu instalava, né? Dono da empresa, eu instalava com o cara que eu pagava comissão, eu era ajudante dele. E aí eu ajudava ele a fazer Sim. e fui aprendendo a fazer, instalar faixa. Aí a Porto Seguro apoiava o triatlo. 60 faixas na rua. Eu e o Luizinho, ele me ensinava a Nossa. instalar. E vocês tinham que fazer ainda. Colava. Na E época do fixa, recorte, poxa. eu colava todas as faixas. Era muito trabalho. Foi muito trabalho. Vocês trabalham muito com prazo também, então. Curtíssimos, né? Curtíssimo, Prazos. curtíssimo. Ainda que a gente acredite que hoje em dia a gente se engane, né? Que hoje em dia a gente tem clientes mais planejados e tal, a verdade é que os prazos geralmente são curtos. Não sei se a gente desenvolveu a capacidade de atender esses prazos curtos, mas é sempre muito estressante, né? É muito estressante. Prazo é um ponto. A gente tem uma estrutura dentro da empresa hoje de planejamento, né? De controle, de produção e tal, mas é um tema crítico na administração da empresa. E foge da alçada de vocês isso, né? Do domínio, né? Porque é um cliente esse é o ponto, recorrente Mas não tem que como... te pede algo urgente. Tem que fazer. Eu peguei várias oportunidades de ganhar um cliente pela urgência. Sabe, o cliente já fazia com ele. Aí ele não atendeu, ele me procurou, eu atendi. Vou lá e faço. E tu foi simpático, conseguiu entregar com Faz qualidade. Então, hoje eu sempre tive o receio de não atender para não dar oportunidade para outro. Então,
Eu até brincava que eu era É o tipo, Santos Expedito da comunicação visual. Expedito, é isso mesmo. É, caso Meio que educar o cliente, assim, não tem chance. né? A gente conseguiu fazer algumas coisas de educar cliente, educar mercado. É. Então a gente acha que conseguiu, mas talvez não seja isso, né? Talvez a gente tenha ido para aquele mercado que já é mais educado, né? Acho que ao longo do tempo a gente soube ir direcionando o nosso relacionamento para aqueles clientes que, primeiro, reconhecem essa dedicação para entregar, né, dentro do prazo, tal. Então, porque tem gente que acha que é para amanhã e é a tua obrigação entregar. É. Cara, não é assim, né? Você esqueceu que esse era um tema importante, né? E vai ter uma inauguração, vai ter uma visita, vai ter tal, e você deixou essa parte para o final. Então, mas acho que hoje os clientes que a gente atende, geralmente a maioria dos nossos clientes são clientes de grande porte mesmo, e então já é um pouco mais planejado. Mas invariavelmente tem as surpresas, né? Putz, recebeu uma ligação aqui que o presidente, né, da empresa está vindo sei lá, dos Estados Unidos, da Alemanha, Tem que fazer tem que fazer um negócio aqui, pelo amor de Rolou Deus. isso na White. A White Martins tem uma planta em Pojuca e ia vir um CEO da Alemanha. Eles E, queriam fazer e uma eles apresentação queriam dar bacana, né? uma cara melhor para essa unidade que é importante. E a gente teve que fazer a visita correndo, ir para Recife, fazer a visita. Nossa. E aí produzir tudo, né? Dar as ideias, vir, produzir tudo, entregar. E o cara não veio. Isso é comum, Nossa, né? Mas ficou a pelo menos unidade não veio. mas pelo menos ficou bonito, Não veio, né? mas vieram outras pessoas, mas o CEO mesmo não veio. assim, Aí você viu, pessoal, aqui no podcast tem novidades, olha lá. GE Taubaté. já tá GE batendo. Taubaté por causa da COP. E havia o Isso, presidente top da GE no mundo, né? E a GE é do Thomas Edison, né? Fundada por Thomas Edison. Então, uma empresa enorme. E aí eles nos contrataram, aí foi através E aí, da Modulex, que é uma empresa projeto- dinamarquesa, que é nossa parceira, nos chamou para fazer também num prazo curtíssimo, uma loucura. A Modulex é uma empresa dinamarquesa, só para fazer a introdução do tema, é uma empresa dinamarquesa, nascida dentro do grupo Lego, e a gente começou a fazer negócio com eles em 2011, 2010, E 2011. é muito legal, né? Falar a história, né? Porque perguntam pra gente, mas como tu vai atender a Modulex? Não, Como tu vai para Recife? que chegou Não tem até- nenhuma empresa. atende, Eu escuto direto, mas como tu vai para Recife? Tu vai para Salvador? Tu vai para... Não. Mas não tem uma empresa lá? Tem, mas... Então, a Modulex é uma empresa internacional. A Modulex Isso. é uma empresa internacional. Ela está lá na Dinamarca, né? Já tem uma operação global e nos chamou, na verdade, uma outra empresa americana nos chamou e depois que a gente começou a trabalhar com eles, a Modulex entrou em contato e a gente começou a trabalhar também para a Modulex. Que é muito legal a história de como a SI surgiu, né? Também. Então, se puder contar. Essa legal. Já estamos fugindo bacana. do começo. Se tiver não, Mas hora de enfim, compasso depois aí, nos só não ajude, sei como que eu vou amarrar esse filme, que eu vou lá lembrar o começo da história, mas essa parte internacional de projetos de grande porte, como que a gente fez essa transição aí? Porque muita gente pergunta pra gente, como que vocês... A gente tem projeto, né? Já fomos... Chile, Venezuela, Colômbia, Argentina, já fizemos, já rodamos bastante. Caribe, tem muito muito projeto legal. instalado aí. E aí as pessoas, como, né? Uma empresa aqui de Não tem uma Santos, né? empresa lá para fazer. E aí, para começar mesmo, né? a história começou que o André recebeu um e-mail. Gabriel, e-mail em inglês E-mail em aqui e inglês tal. aqui. Eu morei fora, então eu me viro bem. Eu tenho um e-mail em inglês, que não sei o que está falando. Aí eu fui lá olhar, era essa tal empresa ASI, que é uma empresa norte-americana, perguntando se a gente tinha interesse de executar os projetos deles na América Latina. Meio grande, né? Eu fiquei meio chocado ali. É assustador na hora, Aí assim, respondi, né? simpaticamente, falei, olha, dependendo do projeto, a gente pode avaliar. Ok.
Aí o cara respondeu, falou, pô, ninguém, eu tô há 6 meses que mandando tava procurando e-mail Nossa, para ninguém empresas. respondia. Ninguém, no Brasil inteiro, ele espalhou os e-mails. O cara mandou pra... E o cara, ninguém respondeu. Você foi o primeiro que respondeu depois de 6 meses. Eu falei, tá bom, né? O que você precisa? E aí era uma visita técnica, era um negócio muito simples. Imagina, uma visita técnica que é algo que a gente sempre fez de graça. Vai até lá para entender qual que é a necessidade. E o cara, quanto que você cobra? Eu falei, pô, gostei disso, né? Vamos O que era de graça, eu vou pagar em dólar. É por aqui que eu vou. E aí a gente começou a trabalhar para eles. Então, primeiro era uma visita técnica no Rio, depois em São Paulo. Aí a próxima já era em Buenos Aires. Depois a outra era em Santiago, no Chile. Falei, pô, e, né, passava o preço, eu não sabia se estava caro, se não estava, né? Ainda estava ali amadurecendo o relacionamento do dinheiro, né? Uhum. E aí, depois de passar isso e fazer as visitas, os caras, agora aprovou a execução daquilo lá. Vai lá e faz. A gente vai mandar um material lá para o Chile, para não sei aonde, para o Brasil. Eles mandavam as peças, geralmente umas peças diferentes, a gente não conhecia aquele material, como que a gente instala, certos processos que a gente não tinha aqui no Brasil, né? Então foi muito interessante isso, porque isso também abriu nossa mente de uma forma... Vocês viram que tem outras coisas. Assim, exatamente. Como que faz isso, né? Isso pô, alguém fez isso. Outra tecnologia, então. Outra tecnologia. A gente via ali o que está de melhor no mundo, né? Acontecendo. Uma sinalização de quem era? Da Moody's. Da Moody's, que chegou uma peça de alumínio. Os escritórios da Moody's no Brasil, aí depois começou a fazer o escritório da Moody's no Chile, na Argentina. Moody's é a agência de rating, né? A agência que fala que aquela ação é boa ou ruim, é a Moody's. Então, a gente começou a conhecer certas coisas. E aí, num determinado momento, a ESI indicou a gente para a Modulex. Foi aí que a Modulex entrou no negócio. E a Modulex entrou, para vocês entenderem a amplitude, diversidade do que passa na nossa mão. Eles tinham um projeto de rebranding. Então, a gente faz muito rebranding, né? Esses caras têm lá uma marca mundial. Quem quer que seja, né? Podemos falar que é o Santander ou qualquer marca internacional. E aí eles precisam de alguém que faça o rollout, né? Tire a marca antiga e coloque a marca nova. Qualquer empresa que seja. Então, esse processo de rebranding a gente faz muito. E nesse caso, que a Modulex chegou na gente, era um rebranding da Hydro. A Hydro é uma empresa norueguesa, se não me engano, é extração de alumínio. Eu não tenho certeza do que é o negócio deles. E, enfim, eles iam mandar da Dinamarca umas peças. Essas peças iam ter que ser entregues no Pará, no interior do Pará. Era um negócio de uma complexidade logística que eu não fazia ideia de como resolver aquilo. E aí eu dei uma bica, né? Eu mandei um preço que eu falei... Se o cara aceitar esse preço, eu compro o navio. Eu compro o navio e esse troço chega aqui. Não deu certo, essa negociação realmente foi muito chutada, mas começou um relacionamento ali e mesma coisa, né? Então, vários outros projetos surgiram ali a partir desse relacionamento com a Modulex. Ganhando confiança, né? Quando a gente via as peças, isso aí acho que dá pra gente fazer. E aí, aos poucos, eles foram parando de mandar e nos contratando para a gente produzir. A Tecnip FMC foi uma, né, um rebrand de duas. A Tecnip comprou a FMC e aí teve que juntar as duas. Foi entrega no Rio, na Ilha do Governador, na Pavuna, em Macaé, em Vitória. Para eles melhorou bastante. Melhorou do custo também, né? Sim, e a confiança, né? Sim, e a gente resolver. E a Tecnip, que a gente fez o serviço em 2017, é nosso cliente até hoje. Então, orgulho, né? Esse é o lance. Assim, no processo de rebranding, né? Realmente a Modulex ou a ESI eram o cliente nosso, né? A gente estava lidando não com o cliente final, mas com esse intermediário. Mas depois que acabou aquele projeto, o cliente precisa, né? Ainda tem demanda. E a gente tem por contrato, né? A gente não pode atender direto, mas olha, o cliente está me contactando, ele está me contactando. Eu posso atendê-lo? Os caras falam, não tem mais nada a ver com o projeto original, fica à vontade. E aí a gente começa a atender e, pô... Desculpa a modéstia, a falsa modéstia aqui, mas a gente realmente se dedica. Eu sou chato, eu sou exigente. Esse cara sofre comigo. Realmente a equipe é muito dedicada.
e muito respeitosa, porque o nível de exigência do cliente é muito alto, né? A gente está falando de empresas de grande porte que tem lá os prazos, que tem, né, um nível de exigência muito alto, né? E a imagem, né? Vocês E a trabalham com a imagem imagem. dele, Falando com a imagem, É. é isso. Assim, a gente está falando muitas vezes com o principal ativo da empresa. É óbvio, não, os nossos colaboradores são o nosso maior ativo. Tá bom. Sim, tem o valor, é óbvio que tem. Mas a Coca-Cola não dá para não avaliar o preço, né, Verdade, o custo, verdade. o valor, né, dessa marca, Coca-Cola, Bradesco, quem quer que seja, né? Sim. Então, a marca, que é o que a gente trabalha muito, é um ativo extremamente valioso. E o Marcelo colocou aí o caso da White Martins. A gente vai atrás daquela cor, da fidelidade. Então, a gente vai se destacando pela disponibilidade naquele momento que o cliente tem pouco prazo e precisa daquele negócio. A gente se destaca pela nossa disponibilidade e dedicação. A gente se destaca por conta do respeito àquele ativo, que é a marca. A gente se destaca por algumas, pelo alinhamento de segurança. Esses caras, eles não permitem, né, que você vá trabalhar em desacordo com certas normas de segurança. Você nem entra É que no vocês terminal. trabalham muitas vezes Sim, com não, Trabalho em negócio lá no altura, sim, alto. sim. Eles E tem que ter todo esse padrão de segurança, né? Eu lembro um dia, já faz alguns anos, nós estávamos em outro escritório e... do ar-condicionado. O rapaz veio o senhor e um rapaz lá para colocar o ar-condicionado. E daí quando eu chego, eles já estavam lá, instalando. Só que o menino tava praticamente pendurado sem nada. sem Na hora que eu nenhum- vi, eu gelei, assim, meu corpo gelou. Até falei pro Jean, falar pra eles que não dá pra fazer. Não dá, assim, tipo... O risco era absurdo, né? Eu vi, assim, né, o menino, que era um risco muito grande. Daí nós falamos na hora, pra eles pararem o trabalho. Chega, bom. E ele, nós estamos acostumados. Nossa, a isso. não, para. Pô, E voltasse nós só estamos quando... no terceiro andar. Quando não fizesse. dá pra- Não, mas a segurança é importante. Esse tipo de empresa aí não admite nada. A Sim. gente está até com um problema com uma entrega em Guanambi. Eu estou com uma equipe em Guanambi desde quinta-feira. Guanambi, interior da Bahia. Guanambi é interior, bem no meio do estado da Bahia. E eles não estão trabalhando ainda por causa de um seguro de vida que teve uma cláusula que eles exigem Nossa. que o nosso corretor não conseguiu. Eles estão todos... Tem todo o material de segurança, mas mesmo assim tem que ter documentação. tudo. Pô, a gente tem. Não é normal, né? Ter a preocupação de segurança, óbvio que é normal, mas E deve ter, existem sim. esses casos aí, né? Sim. Do cara que vai pendurar a faixa, pendurar do lado da fora. Aham. Então, assim, óbvio que a gente tem a preocupação, mas não é o suficiente. A gente tem 3 pessoas, né, dentro desse grupo aí de quase 80 pessoas, dedicadas exclusivamente à segurança. Então, ou estão cuidando de documentação, ou estão fazendo ronda, ou estão fazendo a análise dos EPIs, Então, são pessoas que... E isso não é normal ter em empresas de comunicação visual. Aqui em Santos, eu duvido que haja alguma... Alguém que faça. que Às vezes o tenha- pessoal se pendurado lá. Geralmente é o dono da empresa que tem que se preocupar com isso, mas é o lance do quando nosso exige, começo, né? né? Quando o cliente exige, me manda a documentação. É. Então, mas pra gente já é normal, né? Porque Sim. a maioria, né? Quase Só quase para todos exigem. colocar essa questão aí de Guanambi. Não é que não tinha seguro de vida. Todos os nossos colaboradores têm seguro de vida, mas eles querem o seguro de vida, a apólice individual. E aí não é uma apólice individual, é só uma sim, é questão o da coletivo, leitura deles. Eles falam, Exato. não, a gente Sim. exige que a apólice seja individual. A nossa apólice é coletiva, não é uma questão que eu escolhi, é a Sim. Porto Seguro que faz nosso Mas seguro. como é uma faz tudo. plataforma que Faz assim. avalia, não é coletiva, nega. Né, Não cara? é coletiva, nega. Aí até tu chegar na pessoa que, peraí, Jean, é aqui, é individual, é coletivo, mas é o prêmio Sim, é se para precisa. cada um, né? é. Então, aí é uma conversa fora A verdade, da sabe? plataforma ali para... Isso é uma situação que a gente enfrenta em vários clientes. Eu vou só dar um outro exemplo.
uma gigante dessas aí de bebidas, que vocês podem imaginar quem é. Eu estou evitando de falar nomes aqui, o Marcelo está à vontade. Ele tá falando nome de todo mundo. Se a gente puder falar nome, então é da Ambev. Não, pode também, não tem problema falar não, pode falar. Ela tem as normas dela e acabou. Se você quiser prestar serviço pra gente, é de acordo com as nossas normas. E acabou. Exato. Então eu vou dar um exemplo, eu não tenho certeza, tá? Mas é um exemplo que vale. A NR35, que é a certificação para trabalho em altura, ela, por lei, ela vale 2 anos. Só que para a Ambev vale 1. Então que se dane que você fez há 1 ano e meio. Tá dentro do... Não tá válido, você tem que fazer outro. Mas a norma dá os 2 anos. Não, a norma diz que é até 2 anos. Aqui pra gente é 1 ano. A nossa norma é 1 ano. E tudo bem, e a gente aceita isso, a verdade é essa. A gente aceita, tá bom, a tua norma é isso, então tá bom, então pra gente atender, vamos fazer. E a gente vai lá e faz. O fato é que a maioria das empresas fala, não quero nem saber de atender a Ambev, né? Porque o nível de exigência deles, os caras são malucos. A gente vai lá e faz. Já teve um cliente que olhou, a gente estava fazendo um mega letreiro que ficou em cima do prédio na sede da Enel em Barueri, e o cliente veio avaliar, né? No processo de construção, ele veio com uma pessoa da agência que cuidava lá da Enel, e o cara me chamou de lado e falou, Gabriel, você já reparou que você faz o que ninguém quer fazer? E a verdade é essa. A gente faz o que ninguém quer fazer, porque dá muito trabalho, porque... E a gente aceita. Óbvio que a gente cobra por isso. O segredo tá aí, né? Sim. Eu vou ter mais trabalho? Vou. Vou precisar ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança? Vou. Mas eu vou cobrar por isso. Então eu vou entregar o nível de exigência que esse cliente quer e vou ser remunerado por isso. Então, bacana, né? Eu vou ter que arrancar os cabelos para isso acontecer? Talvez, no meio do processo. Mas, a partir do momento que eu coloquei, e só para dar o exemplo, a gente colocou esse letreiro da Enel, imediatamente a gente foi indicado para Azul, linhas aéreas, imediatamente a gente foi indicado para Odontoprev, na sequência para Caixa, Armac, e assim... os grandes olham os grandes, né? Entendeu? Então... Isso, a gente falou da Tecnip no Rio de Janeiro, e aí surgiu a White Martins. Aí a gente, mas como vocês acharam a gente? Como vocês acharam a gente? Por que a gente? Aí eles comentaram, tem um grupo de empresas no Rio de Janeiro e eles pediram referência. Olha, legal. Aí a Tecnip falou, eles fizeram aqui e tal. E bacana. Nunca tive problema. Por isso que você mencionou assim que também você é resultado das oportunidades. Eu acho que eu sou resultado das oportunidades. A vida, ela fica passando na frente, né? A vida vai dando as oportunidades, né? Você trabalha elas ou não. Isso é engraçado. Isso é em casa, né? Eu tive uma passagem... O meu irmão é mais velho, é um cara super bem resolvido, mas a gente era jovem ali, né? Tava em casa, sei lá se era... Talvez começo de faculdade dele... E ele teve uma oportunidade de fazer alguma coisa com uma engenharia mecânica e ele achou que não deveria ir. E a minha mãe, sabe aquele lance que minha mãe ficou meio decepcionada com, por que ele não pegou essa oportunidade? E aquilo me marcou. Falei, caramba, né? O cara teve uma oportunidade que... Deixou passar. E deixou passar. Mas talvez pela idade, talvez pelo... né? Aquilo não deve ter feito um link para ele não quero trabalhar com isso e valeu, né? Então para a mãe aquilo foi meio e para mim eu assisti aquilo. Então quando as oportunidades passarem, eu acho que é interessante eu avaliar melhor e de repente abraçar e muita oportunidade passa e eu vou atrás. Teve uma história, um desses terminais, até vou contar uma historinha aqui interna, que um desses terminais chamou a gente, então o Marcelo tinha feito já um trabalho nesse período que eu estava fora, o Marcelo tinha feito um trabalho acho que era na Libra. Na Libra, a gente fez a sinalização da Libra. E aí uma pessoa que era da Libra foi trabalhar nesse terminal e chamou a gente. Olha, né, eu fui como comercial lá, e aí ele falou, pô, vocês fizeram tal serviço lá? Tá bom, legal. Isso em 2000 O que você fez? Não. O que eu fui, acho que devia ser 2010, 2009, sei lá. Acho que era 2010. E aí,
eles falaram, olha, o serviço aqui é isso, tal. Eu saí, era um canteiro de obra, eu não entendia nada. Eu falei, meu, como que isso aqui vai ser um terminal portuário? Eu não entendia nada mesmo. Eu tava ali viajando, boiando. E aí o cara, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele falou vários termos ali, eu tal, meio que decorei, anotei. Voltei, chamei os sócios, falei, olha, o lance é o seguinte, o cara falou que tem que fazer isso. Eu falei que a gente faz. Agora, como eu não sei. Eu não sei nem o que é. Agora, ou eu mantenho a história e a gente vai lá e faz, ou eu ligo para eles e falo que a gente não sabe fazer. Não sei, será, não sei, será. Falei, bom, então na dúvida eu vou falar que sim e vou embora. Então eu sou muito disso. A oportunidade passou ali e a gente agarrou a oportunidade e eu contratei, né, engenheiros e terceirizados e tal, e a gente fez, né, executou um projeto de sinalização extremamente complexo, com sucesso, com um grande sucesso. Uma outra oportunidade, vou falar para vocês aqui também, que é uma história importantíssima na nossa vida aí. A gente, acho que em 2016, né, a gente tomou um tombo aí, ficou quebrado. Quebrado de... Envergou, né? Envergou. Não quebrou, mas envergou. Envergou. Mas assim, eu falava para eles, falava, vamos fechar as portas, lavar carro, porque já era, né, isso aqui. E aí o André e o Marcelo falaram, não, é isso que a gente vai fazer e tal. Beleza. Eu tô falando esse caso porque é um caso muito importante e tem a ver com isso das oportunidades. E aí, a gente foi para o Rio de Janeiro, era Olimpíadas, e aí o pessoal da Modulex chamou a gente. Em 2016. O pessoal da Modulex, empresa dinamarquesa, ia até a casa da Dinamarca, né? Então a sede onde os dinamarqueses iam se encontrar ia ficar lá na Ipanema. Praia de Ipanema, né? E aí eles, vocês podem fazer, né? Quanto que vocês cobram para instalar a parte de sinalização? Pelo amor de Deus, a gente estava catando, né, dinheiro onde tivesse, a gente ia. E ele, vamos. Aí fomos para lá. E no que a gente está lá, um dos caras da Modulex me ligou e falou, Gabriel, preciso que você esteja no Rio quinta-feira. Já tô aqui. E eu tava no Rio, cara. Eu falei, beleza, vou estar. Vou dar um jeito de chegar aí. Vou dar um jeito. E aí, tal, eu quero te apresentar para uma empresa lá no Rio, tal. Tá bom. Então, dia tal, encontrei com ele, peguei um Uber com ele, fomos lá, era uma empresa chamada Enel, que eu não conhecia. E cheguei lá, o cara abriu o computador dele, abriu um notebook e colocou um vídeo que a gente tinha feito para um projeto da Modulex, para Nokia, que eram em vários países. E eu fiz um videozinho assim, meio que brincadeira, sabe, para falar o que a gente fez, né? Sim. O cara abriu esse vídeo, eu falei, nossa, o cara tem esse vídeo. E passou lá para tal da Enel e falou, olha, a gente, Modulex, faz toda a sinalização da Enel no mundo. Aqui no Brasil, é a X Design, que é o nosso parceiro, que vai fazer. Legal. Bacana, tal. Aí, falei, nossa, que oportunidade, né? A oportunidade tá lá, tal. Só que a gente tava quebrado. A real é que a gente tava quebrado. E beleza, tá bom, tal. Então, beleza, apertou a mão, acabou aquela reunião. 2 semanas depois, o cara da Enel ligou. Gabriel, a gente tem uma usina hidrelétrica para fazer a sinalização na fronteira do Pará com o Mato Grosso. Falei, meu Deus, divisa pertinho, né? Meu Deus, como que eu chego lá, né? Eu não consigo nem chegar. Aí chamei o Marcelo e falei, Marcelo, Floresta Amazônica. Chegou a oportunidade, porque a gente estava naquele processo depressivo, né? Sem grana, quebrado, sabe? Tinha que pagar o salário, não tinha dinheiro para pagar salário, a gente tava mal mesmo. Então tava na deprê, na fossa. E aí cheguei no Marcelo, né, com um entusiasmo momentâneo. E o Marcelo, os caras estão pedindo lá. Aí ele deu o choque de realidade, né? Como que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai comprar matéria-prima para transformar? E se conseguir, como que a gente vai fazer chegar lá? É verdade, né? Mas eu achei que esse fosse o trem que estava passando aí para a gente pegar. E, enfim,
a vida foi ajustando as coisas ali. Minha mãe falou, pô, se precisar de algum dinheiro, eu falei, mãe, eu te quebro. Se você quiser me emprestar dinheiro, eu te quebro rápido. né? Mas foi surgindo um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e tal, e a gente foi amarrando essas coisas e foi e fez. Porque na hora que o Marcelo deu a negativa, eu tentei tirar do Marcelo, mas realmente ele estava muito depressivo, né? Me contaminou com a depressão. Eu liguei pro cara. Pô, Marcelo. Eu liguei pro cara da Enel e falei, olha, sinto muito, mas a gente não vai poder fazer. Aí o cara, pô, veio um cara da Dinamarca aqui, falou que vocês são os caras. Agora, se vocês não podem fazer, Quem vai fazer? quem vai fazer? Aí aquilo foi o estalo, né? Eu falei, pô, então é a gente, né? Temos Só que a fazer. gente. Tem que ser a gente. Se o cara falou que se não é a gente, não é ninguém, então tem que ser a gente. Então vamos fazer. Aí fui lá, convenci, falei, Marcelo, só me fala que você me apoia. Ele, tá bom, eu te apoio. Eu falei, então tá bom, então vamos ver. Aí, Então, vamos ver. Aí deu certo. Aí a gente amarrou e realmente foi Foi um começo ali. né? foi um recomeço, foi loucura, Legal, né? legal. A gente, para ter uma ideia, né, o Marcelo conta um pouco ali das suas idas pro Mas Nordeste aí depois fazer da as... Enel já, com esse serviço de apiacás, você falava para qualquer um da Enel que fez apiacás e nossa, Nossa, vocês esses caras são fizeram ET. apiacás, Caramba. então É vamos isso fazer. Aí a gente fez. Aí eu teve, logo depois de apiacás, teve Cafarnaum, que é na Bahia, que é próximo da onde está a equipe hoje. Teve João Câmara, né? Teve vários. Cafarnaum. Natal, vixe. Cafarnaum é mais- Já teve história. Já atropelei um burro, já. Nossa. Em Petrolina. É muito Petrolina. hostil O Petrolândia. lugar, né? o rolê é muito Petrolândia, hostil. é. A Cafarnaum é mais perto da Lua do que Santos. É. Então você... Um exagero. Mas, assim, teve situações... Eu fui para o Uruguai dirigindo, eu e um funcionário, para fazer a sinalização de uma usina eólica lá. Melo Então, Indy, né? Melo Indy, porque não tinha grana, a gente ainda estava tirando o pé da lama, saindo. Então foi um processo ali de reinvenção da empresa, importantíssimo. Então a gente nasceu em 96 ali, se reinventou várias vezes, e esse em 2016 ali foi realmente. foi um momento de reinvenção, e isso está muito próximo, né? Tem 10 anos isso. E ali, na hora que a gente já saiu com uma cabeça um pouco diferente, porque quando você apanha desse jeito, você já fica É mais... legal que agora vocês sabem que é possível, né? Sim, é possível qualquer Não, aí, coisa. Aí vocês se qualquer lugar. levantaram disso, aí depois teve a pandemia. Teve a pandemia, mas a pandemia foi Mas legal. A pandemia foi legal. Já viu? sei como faz dentro. Não, Não, a pandemia foi legal, Já porque sei como- 2019 foi um bom ano, né? Isso. 2019 foi um bom ano. Aí 2020 também começou. Começou bem. A gente A gente pegou a fez Azul, Azul, a companhia aérea, a gente estava fazendo um letreiro para um hangar da Azul em Viracopos. Uma letra enorme, um Azul de 8 metros de altura, a gente fazendo, entregando, estourou a pandemia. Eu ia perguntar sobre isso. A pandemia Estourou a foi pandemia, outro desafio. Estourou a pandemia, a gente com essa entrega da Azul enorme, Eu tô rindo a aqui. gente foi lá, né? Porque aí a gente fez as peças, transportamos até Campinas, que é próximo, né? E aí a gente, no meio da instalação, surge a pandemia. Fecha tudo. Fecha Fechou tudo. Eu A gente- lembro que ficou chocado. Tem um frango assado na Na Bandeirantes, Bandeirantes. Não sei se vocês já passaram ou já foram lá. Já. Várias Tá- vezes. Várias vezes, depois da Clabin ali, né, perto. E eu fui com o Gabriel um sábado e só tinha gente. Só tinha Não. gente. Foi, assim, chocante de nunca De ver ver, um frango né? assado. A gente... E aí ali eu me situei, falei, meu, é sério o negócio. Eu vou apresentar o Elon Musk pra vocês. Pra ele ter um projeto de colocar um De letreiro lá na foguete, Lua. a gente Cara, vai, se ele, eu vou se ele falar, fizer vocês o aceitam frete, isso aí? Eu vou- se ele fizer o frete, Eu vou falar um negócio para você. Agora, isso aí a gente tem uma área de prospecção, né? Então, a gente, para não ser comprado por aqueles clientes que não valorizam né, os nossos diferenciais, a gente optou por ir para o mercado, né, fazer um processo de prospecção. E eu falei para um dos rapazes lá da equipe de prospecção, eu falei, cara, anota aí, SpaceX.
Eu quero que você traga a SpaceX. Agora você vai me apresentar. Aí, lá. ó. Mas deixa eu só falar um negócio aqui do lance da Azul. Apresenta pra você ou pro seu... Ah, pra ele, pro Bruno. O Bruno vai gostar. Que tá com essa... Vai ser mais fácil. Lá no lance lá da pandemia, e aí voltando para a pandemia, mas só fazendo uma observação tragicômica. Primeiro que a gente estava indo, né? Um dos dias que a gente estava indo foi o dia que a gente ouviu o Dória, o né? Dória Falando decretando o lockdown. a gente e a tava a gente caminho, indo. né? E aí tá bom. E o que acontece? A gente estava ali, o hangar da Azul fica na cabeceira da pista. E a gente estava, foram vários dias, né, de instalação ali, é um projeto complexo. E a gente percebendo que a rotina de pousos e decolagens estava diminuindo. A gente falou, "Meu, diminuindo, que antes tá era um estranho." atrás do outro. E ali é o hub da Azul, né? Então é muito avião da Azul. E a gente percebendo que cada vez menos avião da Azul pousando e decolando. Eu falei, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, porque a pandemia estava ali naquele processo, Sim. ainda não era o lockdown, mas estava no processo de vai dar ruim. E cada vez menos voo, cada vez menos voo. Aí beleza, né? A gente tinha que entregar, a gente já entregou no lockdown, né? O término. E aí, finalizamos. Deu tempo então Sim, Legal. finalizamos. Legal. Já finalizamos Finalizamos já no lockdown, já. Tanto é que por isso que o frango assado não tinha tava ninguém. vazio. E aí entregou aquela ligação, né? Oi, cliente, acabou, né? Precisamos acertar o pagamento ali. Aí vem a mensagem, né? Olha, sabe o que é? Nossa. A gente está com um probleminha de caixa porque não estamos voando. Então não tem dinheiro. Então não vai pagar ninguém. Meu Deus, a gente não vai acesso. pagar ninguém. A gente reconhece, ficou lindo e tal, mas você entende o nosso problema, né? Não tem dinheiro. Então, isso era março, né? Março. Mas Foi A março gente que começou. volta a falar em junho. E a gente precisava do dinheiro, óbvio, Sim. né? Colocou a grana na frente ali e tal. E casa caiu, né? Para todo mundo. E assim, eu falei que a pandemia foi, com todo respeito à pandemia, tudo que aconteceu, mas em termos de empresa, a gente tinha vivido 5 anos antes uma situação nossa, que a gente meteu a cara no chão. E essa era uma situação de todo mundo, em termos de empresa, né? Uhum. Todas as empresas estão Estavam nessa passando situação. por... Não é que a gente está nessa situação e, putz, por que culpa vergonha, nossa, né? né? A gente não teve a capacidade, o que quer que seja, ainda que a gente tenha tomado um chute, né? Um cliente não pagou, e aí por isso a gente quebrou ali naquela época. Mas nesse momento tá todo mundo junto, não é que só eu não recebi da Azul, o outro não recebeu do outro, o outro ninguém recebeu. paga ninguém. A casa caiu. E políticas à parte, o fato é que a forma como foi sugerido, né, em todo aquele caos que estava, a forma como foi sugerido as opções, né, as alternativas de O manter apoio do governo colaborador. foi bacana, pagar 70% do sim, salário. Isso foi fundamental. Isso foi fundamental. A gente conseguiu. colocou todo mundo, ainda mandou alguns embora, gastamos acho que uns 50 mil para mandar alguns embora. E aí ficamos com o time, foi E o deu que pra salvou, ficar equilibrando ali. Foi né? o que Certo. salvou, senão realmente tinha acabado. E a verdade é que talvez o que a gente tenha experimentado anteriormente, talvez um momento, talvez sorte, talvez não sei o quê, mas a gente, Deus com certeza, Sim. mas a gente conseguiu atravessar a pandemia, trabalhar, foi um ano horrível, óbvio, mas a gente sobreviveu aquele primeiro ano, o segundo ano já foi melhor, o terceiro ano foi 20, né? 20, 21, 23 foi o melhor ano da história da empresa. E simples, foi a reabertura, né? O mercado Ou estava... seja, todo mundo já queria- represado. Exato, O foi mercado com estava tudo. represado. Então, Mas, assim... Gabriel, durante a pandemia, né, já em 2020, logo quando fechou tudo, uma amiga, a gente, né, ia pouquíssimo para a empresa porque não tinha serviço, não tinha nada. E aí uma amiga minha, a Gabi, ela me ligou falando, Marcélio, a gente está fazendo, teve uma dentista que pegava os óculos de proteção e colocava uma face de plástico para proteger os colegas, os médicos, porque, né, os EPIs também caíram, ninguém tinha. E aí
ela me ligou, Marcelo, pô, a tua máquina corta um plástico? Eu falei, Gabi, não sei, me passa que eu vejo se vai dar certo. E aí eu liguei pro Gabriel, falei, Teco, pô, vamos lá ver, né? Não estão fazendo nada mesmo. Vamos até a X ver que se corta um plástico aí, que a Gabi tá com um projeto com uma amiga, elas estão cortando na tesoura, estão ajudando os profissionais da saúde, sem custo. A gente, fomos lá pra X. E aí a gente começou a cortar para elas, a demanda começou a aumentar, porque elas estavam cortando na mão, estavam fazendo 100 peças por dia. Porque ficava na casa de um, na casa de outro. E a máquina começou a cortar vários. Nossa. Aí começou, o projeto alavancou de uma maneira que saiu até no jornal. E a gente fazendo isso gratuitamente. Porque a gente não estava fazendo nada e ainda tomava as cachaçinhas da viagem. Né? Que essas viagens pelo Brasil, eu trago muita cachaça. Tomava cachaça e ficava fazendo... Cachaça e a galera matava o corona. E aí a gente começou a fazer, fizemos esse serviço de doação. Aí enquanto a gente estava na X fazendo, tocava o telefone. Vocês estão abertos? Dá para fazer não sei o quê? Aí aos poucos... Aí inaugurou a UPA da Zona Leste. Também a prefeitura me pediu um letreiro para fazer também em tempo recorde, porque eles tinham que abrir os leitos. E aí eu chamei os funcionários que estavam afastados para usar os 30%. E aí a gente foi devagarzinho retomando. Era para ser foi um ano péssimo, mas podia ser muito pior. Nos manteve vivo, né? No final das contas, o trabalho nos manteve vivo. A gente fez muita coisa para o Rotary, porque quando a gente começou isso, o pessoal do Rotary olhou e falou, cara, a gente tem grana. A gente tem grana. Então, de que jeito que faz? Tá bom, então precisa comprar matéria-prima, que são os acetatos e tal. E a gente faz. Aí baixamos na internet, né? Umas estruturas que você fazia, tal, que prendia. Cara, a gente acabou inventando um produto ali. E se manteve vivo mesmo, né? Operando, trabalhando e ajudando outros a se manter vivo também. Legal. Então, é uma história legal. De novo, oportunidade. Outra oportunidade, cara. Outra oportunidade. E a pandemia durou o quê? Foi 20, 21, 22, né? 23, 22 acho que começou a abrir. Já, aos pouquinhos já. Isso. Com esse lance aí começou a dar vacina. Aí eu fui com o Gabriel para o Piauí, né, Lagoa dos Ventos. A gente foi fazer uma visita técnica uma usina eólica no Piauí, né? Descia em Barreiras, na Bahia, pegava um carro e se adentrava aí pelo sertão para ir para o Piauí. E aí, nessa visita, a Enel preparou casas de abrigo para a pessoa. Chegou, fica aqui um pouquinho, a gente chegou, né? Faz a quarentena, e aí faz o exame do nariz, e aí pode fazer a visita. Pode entrar no... E aí a gente ficou junto na casa, que a gente chegou numa sexta, ficou sexta, sábado, domingo. E aí na segunda-feira a gente foi até o campo de obra lá fazer o teste do Covid. Ele tava com Covid e eu não. A gente tava na mesma casa, comendo junto. Foi, não é possível, cara. Né? Na mesma casa. E aconteceu, deu fazer a visita sozinho, Aí a gente foi obrigado a sair desse local, fomos para um hotel, né, que só tinha o nome de hotel. Pelo amor de Deus. Foi pronto, agora eu vou morrer aqui, né? Eu já visitei eu tenho experiência aí de... Os lugares meio... os piores. A gente conhece. Quer perguntar o nome de hotel ruim? Eu não peguei, como pode isso, né? Isso aconteceu. Eu fiquei indignado, eu falava pro cara lá, pro médico, eu falei, eu não tô, não é possível. Se eu tô, ele também tá, faz de novo nele, ou faz de novo em mim. Não, o exame que saiu é o exame que a gente vai considerar. Falei, tá bom, então eu vou voltar pra casa, né? Se eu tô com Covid. Sintoma? Nada, zero. Nada. Zero. Mas aconteceu muito isso. O pessoal, teve gente que com certeza pegou Covid e não percebeu E aí eu falava pro cara, então eu vou voltar, né? Vou voltar pra São Paulo. Tava no Piauí, imagina, em Lagoa do Barro. Não, aí falava, nossa, Piauí. Aí o cara, não pode. Voar, não pode. Piauí é quente, hein? Né? Você tá registrado aqui. Eólica e solar, as maiores. Hoje a gente está com uma equipe em Arinos, Minas Gerais, também fazendo a sinalização de uma usina solar. Legal. E aí ele me ligou hoje e falou, tá época de chuva. Ai, meu Deus do céu. Mas porque a chuva, vocês têm que dar uma tem que pausa, dar para né? dá para fazer atividade, mas
nas usinas Em alguns solares, lugares não, né? costuma chover demais, mas por um período assim rápido. Chove, aí continua o sol, né? Mas chove de verdade. Estamos fugindo um pouco aqui do Não, Não, não. mas é bom, essas histórias São várias são boas, histórias, essas aí são já boas. pulamos, Uma né? pergunta, o que é aquela wayfielding, Wayfinding. Wayfinding. Wayfinding é um nome estranho mesmo, né? Wayfinding. Wayfinding. Eu vou te explicar o que é wayfinding, de onde vem esse nome e de onde vem sei lá, se é a técnica. Wayfinding é o nome original dos antigos navegadores se direcionarem. Então, vou colocar aqui um Pedro Álvares Cabral, ele devia ter ali um sextante, um astrolábio, né? E aí ele ia pelas estrelas, né? Eles se guiavam pelas estrelas. Mas ainda antes do Pedro Álvares Cabral, se a gente quiser voltar lá nos povos da Polinésia que descobriram, né? Saíram da Polinésia e descobriram o Havaí, por exemplo, esses caras não só pelas estrelas, e esses não tinham astrolábios nem sextantes nenhum, esses caras iam só pelos pássaros, pelos peixes, pelas marés e pelas estrelas que com certeza durante o dia, o sol, né? Com certeza durante o dia são as referências. Então, o wayfinding, o nome wayfinding tem origem em você se guiar por certos elementos que podem ser originalmente elementos da natureza, ok? Way, caminho, finding, encontrar, né? Então, encontrar o caminho, se for traduzir o wayfinding. Hoje, se eu for traduzir isso, talvez eu fosse usar sinalização de rota, tá bom? É um wayfinding. Então, o wayfinding nada mais é em um shopping center do que as placas que estão indicando cinema para frente, Sanitárias. Essas são as placas mais importantes, né? Então, o wayfinding é o termo em inglês para esse conhecimento, né? Porque isso é um conhecimento específico. A gente estuda, né? Eu fiz desenho industrial, a gente estuda na faculdade como fazer um projeto de sinalização ou de wayfinding. Então, você tem que conhecer como fazer aquilo. A primeira vez que eu fui lá para a Modulex, lá na Dinamarca, justamente eu tive uma aula de wayfinding. O rapaz lá que me recebeu, ele me deu uma planta, falando, olha, essa daqui é a planta de uma universidade, você precisa fazer o aluno chegar da portaria até a sala tal, no prédio tal, faz a sinalização. Então, isso é o wayfinding, né? É você, com o menor recurso possível, garantir que a pessoa chegue num destino. Seja ele o Havaí, né? Você saindo da Polinésia e chegando no Havaí, seja você saindo da portaria da universidade e chegando em tal sala. Então, nas estradas também o wayfinding, né? também. A gente sempre tá olhando A para aí sinalização tal. viária. Então você tem que estudar bastante, estudar pra você tem fazer entendimento, essas né, coisas pra do saber caminho Você certinho. tem que conhecer. Eu pensei, vai colocando qualquer placa. Vai ali, colocando pronto. qualquer placa. O fato isso é interessante, é bacana. A gente falou um pouco da cultura brasileira, da falta de planejamento, né, no começo aqui, antes, na verdade, da gente começar nosso bate-papo. E quando a gente vai falar sobre os países escandinavos lá, eles estão no extremo oposto, né? É tudo extremamente planejado. Então, quando o rapaz me apresentou aquela planta, eu falei, tá bom, né? Eu encho de placa aqui do começo ao fim, sala 5B e vou colocando... Claro que não dá, né? Não pode fazer isso. Então, o recurso, seja ele o recurso financeiro, dinheiro, quanto o recurso natural, ou seja, eu vou extrair o ferro da natureza para fazer uma placa para... Não, eu quero extrair o mínimo de ferro para fazer o poste dessa placa. Então, o mínimo recurso necessário é o mais interessante, é o mais inteligente. Então, essa cultura também é importante. Ou seja, a gente quer sair de Santos e chegar em Brasília com o mínimo de recurso, né? Com o mínimo, mas com o recurso suficiente. Né? Vocês fizeram o wayfinding do aeroporto de Guarulhos? A gente não executou, a gente participou
O que Vai. acontece? Não, eu ia falar então pra vocês fazerem lá, porque teve uma vez que eu fiquei, nossa, quase Nem que me dei fala, mal lá no nem aeroporto. O aeroporto. Eu tava desesperado, não, eu tava apertado mesmo pra ir no A banheiro. gente participou de dois. Quase que, e não achavam, né? E tem vários, né? Tem, Mas ele tava com uma placa lá Aí é mostrando. planejamento, né? sim. Daí eu Planejamento. fui, eu segui a placa. Planejamento. Só que daí seguindo, daí o pessoal falou, é lá em cima. Mas eu falei, a placa tava indicando pra cá. E eu, naquele desespero, deu tempo, né? Foi possível. Mas você vê que é importante, né? Extremamente importante. E assim, você tá falando de um caso, né? De, pô, preciso ir no banheiro, mas eu talvez precise pegar o voo, né? É. Então eu saber que o finger, né? Que o portão tal Verdade, é verdade. lá. Que desce para pegar. Exatamente. Quanto que tempo ter leva essa para eu chegar até lá? Alguns aeroportos já tem isso, né? Na placa ele fala portão A18, sei lá, 25 minutos andando. Então tem lá 25 minutos. Nossa, Então você sabe que você vai levar 25 minutos. Velho. Se você está atrasado, corre, porque vai levar 25 minutos. Então, a gente participou do... Não sei se você... Acho que nada do que eu passei para vocês tinha o aeroporto de Guarulhos, mas a gente participou da concorrência não só de Guarulhos, também de Congonhas e agora recentemente do pessoal do VOA, que são aeroportos menores, né, regionais. Mas a gente está ali junto do pessoal da aviação por conta do relacionamento com a Azul, a gente está muito próximo disso. E é um mercado que tem tudo a ver com a gente, né? O nível de exigência, Sim. o nível de conhecimento. Então a gente tem trabalhado ali para entrar. A equipe de prospecção tem trabalado bastante aí os aeroportos, porque. Mas pode tem falar muito a para ver. eles. Já tem um case aqui. Fala aí, tem cliente que já... Vamos fazer o corte, 15 minutos ali. Vamos fazer o corte, né? Legal. Muito bom. Legal. Então, Pode vou falar. falar sobre uma coisa. O que é empreender? Saindo agora um pouco, vamos partir para a parte de empresarial mesmo, né? O que é empreender, aqui em Santos? Tá bom. Empreender, assim, essa pergunta é boa para fazer para Santista, né? Porque se você faz essa pergunta para alguém que chegou aqui agora, pode sofrer um pouco. E vou falar a minha visão sobre isso. Eu comentei há pouco que eu morei fora, tal. Então, na hora que você mora fora, tem uma experiência fora, você vê Santos de longe. E aí você vê o melhor e o pior de Santos, né? Porque aí você está olhando de fora. Uma coisa é você olhar, né? Aquela história de dentro da floresta. Outra coisa é você olhar de fora. Então, eu tenho uma visão também de quem é de fora. Porque eu acabei morando fora, nessa experiência que eu morei nos Estados Unidos, ou então quando fui fazer faculdade, ou trabalhar fora da cidade. E eu morei em Curitiba, tá? E eu sofri em Curitiba. Curitiba é uma cidade extremamente bairrista. Eu morei em Curitiba em 2 oportunidades. Na primeira eu sofri demais, na segunda eu já estava mais né, consciente do que eu estava fazendo. Mas, indo para a sua pergunta, e o que eu coloquei, né, de ser santista. Então, se você está em Santos, você conhece todo mundo. Santos é um ovo, então todo mundo se conhece, é fácil. Então, para quem é daqui, é um pouco mais fácil de empreender. Tem as características, né, do santista, se ele é mais mão fechada, ou se ele é isso, ou se ele é aquilo. Eu não entro nessa discussão, eu acho que são profissionais ali, né? Cada um com a sua característica. Então, eu gosto de Santos por conta do nosso negócio, da estrutura, do perfil do nosso negócio. A gente precisa procurar empresas de médio e grande porte, e às vezes eu não encontro isso no comércio local, eu não encontro em serviço. Alguns eu encontro. O Porto é um mercado importantíssimo para a gente, porque é um mercado que tem a ver com o nosso negócio. Mas se eu tivesse um outro tipo de negócio, eu empreenderia em Santos com certeza e com tranquilidade. Eu acho que a gente tem bons restaurantes, né? O serviço é ruim. Alguns, para tudo, né? Eu acho que tem dentistas que têm um serviço ruim, eu acho que tem restaurantes que têm um serviço ruim, mas a gente tem, no outro lado, os caras que fazem um serviço muito bom. Então, eu acho que
é um microcosmo, Santos, né? Então, eu tô aqui, estamos aqui, né, como empresa, mas a gente atende o mercado nacional. Se a gente atendesse só Santos, eu acho que a gente ia sofrer por conta de uma característica muito específica nossa. São 4 sócios, são 4 donos de empresa, então a gente precisa de uma receita para fazer, né, esse bolo crescer. São 80 Sim. funcionários, então a gente não conseguiu ficar limitado a Santos. A gente acabou tendo que sair de Santos. Porém, agora, essa é uma visão interessante, que eu comecei, de um tempo para cá, eu comecei a sentir que a gente estava desaparecendo de Santos. Porque a gente estava muito presente Muito fora nos de outros Santos. lugares. Né? E aí eu falei, caramba, a gente está começando a desaparecer de Santos. Isso me incomoda, né? Porque a gente é daqui, a gente tem orgulho de ser daqui, a gente conhece muita gente daqui. Então eu falei, eu vou fazer um esforço para estar aqui, né? E aí esse esforço é, às vezes, baixar um pouco margem, aceitar certas condições, certas situações, porque eu quero estar, né? Eu quero fazer esse serviço, né? Eu quero retomar o relacionamento com esse pessoal aqui. E aí você se adequa àquelas condições de Santos, né? Que eu tenho uma visão geográfica de Santos óbvia, né? Santos acaba no mar, né? E não que começa, né? Mas tem a serra ali. Então, daqui até aqui, tem mar aqui, né? Cruzando com o Guarujá, e ali tem São Vicente Praia Grande. Acabou Santos, né? Se eu não for contar a parte continental, mas é limitado, né? É uma ilha, mas isso também traz um aspecto romântico, bacana, interessante da gente estar aqui. A gente está numa ilha, que é um lugar irado. Eu acho demais morar em Santos. Demais. Eu morei em outros lugares e voltei para Santos. É aqui que eu quero estar. Nossa empresa está aqui. Talvez a gente tenha operações em outros lugares por uma questão logística, né? Vai ser mais oportuno a gente estar em outros lugares, mas não vai deixar de estar em Santos. A sede sempre vai ser em Santos. Então, empreender em Santos, no meu caso, tem as suas particularidades, mas empreendemos e somos felizes aqui onde estamos, né? O que ele falou, pô, saiu, foi almoçar em casa. 5 minutos. Que é qualidade de vida, né? Vou buscar meu filho, né? Então é outra realidade. Então, assim, Santos tem isso, né? Tem certos limites, né? Geográficos, inclusive, mas saber lidar, saber tratar com isso. Eu acho bacana, e isso é um tema interessantíssimo. Eu sou fruto disso. Eu sou um dos caras que saiu e voltou. Eu fui educado a sair de Santos, né? O meu avô foi um grande empreendedor e ele educou não só a mim, como a família toda, a sair de Santos, né? Então ele tem 2 filhos, de 9, 2 ficaram em Santos. E neto só eu, né? Meu avô não é mais vivo, mas o único neto que ficou em Santos sou eu, né? Tem uma prima minha que está aqui, mas a gente, e isso é normal, né? A gente é de uma geração que foi muito estimulada. Não tem dinheiro em Santos, tem que ganhar dinheiro em São Paulo. Tal. Muita gente saiu. O fato é, muita gente saiu, mas muitos voltaram, justamente pela qualidade de vida. E esse grupo de pessoas que voltou trouxe uma experiência super bacana. Esse é um ponto. Então, estou fugindo um pouco do empreender em Santos, mas tem a ver com empreender em Santos, porque na hora que eu preciso de mão de obra de boa qualidade, eu quero pessoas com experiência, né? Eu quero gente com experiência. Eu quero gente que pense fora da caixa, tal. E ter essas pessoas aqui no mercado é importante. Mas não só as pessoas que saíram e foram até Santos, e eu não sei porquê, talvez vocês possam me falar, produz muita gente boa, né?
E aí a Exato. gente produz É, muita gente boa. Nós Demais, percebemos é. isso muito. Cada, a gente recebe cada pessoal, pessoa né? que a gente vem aqui no É. nosso podcast Não é? é incrível, É verdade. incrível. E a gente pode ir lá para 1.800, 1.700. A gente pode exportar. Pode ir lá para Sim. trás que você vai Sim. ver gente boa Vai. né, O SEB sempre sendo teve produzida em Santos, né? Sim. Nasceu aqui, caraca, o que essa terra tem, o que essa água tem, É. né? Que produz gente tão boa. Ah, então, E não é só esportista. Não, São sim. esportistas, É da arte, cultura. cientistas, cultura. É. Você Pô, tem viajando, escritores, né? escritores, você viajando, né? você vê que a gente não perde pra nada para os Não. outros lugares. é, Pra nada, não tem diferença nenhuma. isso, né? Falando do Santista, outro dia eu fiz um post, faz um bom tempo, eu fiz um post sobre, não só Santista, né? Mas sobre o brasileiro. O brasileiro tem lá todas as suas, né? Seus aspectos que podem ser carimbados ali como negativos, mas, cara, tem muito aspecto positivo, né? O brasileiro é muito trabalhador e, às vezes, isso é o que dá margem para a bagunça que está aí, né? Um cenário político, talvez outras instâncias aí, que a gente é trabalhador, a gente se dedica ao trabalho. E aí a gente não se dedica muitas vezes ao público, né? Então isso é um probleminha que me incomoda, né? Só pulando aqui, porque eu falei esse lance do público, tem a visão do que é público. Essa é uma visão que eu trago das experiências de morar fora do país, em países, né, maiores, mais desenvolvidos. O que é público lá fora é meu. É meu, seu. E aí, como é público e é meu e seu, eu tenho que cuidar porque é meu. Você entende que eu também tenho que cuidar porque também é seu. Então, se você me vê destruindo alguma coisa pública, você fala, tá louco? Isso é meu. Você não pode destruir, isso é meu. Sim. Aqui é diferente. Aqui no Brasil, o que é público não é de ninguém. E daí... E esse pensamento Exato. é terrível. Então, quando você vê alguém destruindo alguma coisa na praça, ou uma placa mesmo, né, de viária lá, você entende que aquilo não é seu. Aquilo não é meu. E só deixa fazendo. Se dane, não é meu. É teu. É meu. Né? Então, assim, não pode. Enfim, isso é um problema. Mas perdi a linha lá do Não, mas que eu estava colocando. Não, faz sentido. É muito Tem bom. todo sentido. Sim. Faz Enfim. sentido. Não, faz sentido, muito sentido isso. Eu não tinha parado pra pensar também essa... Nós temos né? um É irmão que nosso. mora lá nos Estados Unidos, né? Vocês têm irmão porque vocês são irmãos? Somos Somos. irmãos. Não, Tem você gente que falou- fala que é igualzinho, tem gente que fala que não. Agora que você falou, agora são, né? Mas você falou do Elon Musk, você é bem parecido com o Elon Musk. Você tá ligado? Já ouvi nisso, isso né? também, já. Então. Aí você não é tão parecido com o Elon Musk, desculpa. Você é o irmão pobre, né? Então, daí ele mora lá e em todos os aspectos lá é a qualidade de vida do pessoal, questão de limpeza, Uhum. até visual mesmo, né? O pessoal cuida bem. A gente tava falando, acho que não foi na gravação, sobre essa questão da fiação nas ruas. De Não poluição existe. visual. Poluição visual. Poxa, lá no bairro lá do meu irmão, você anda lá, é tudo limpinho, organizado. Os fios, tudo por subterrâneos lá. Olha só, eu tive uma experiência, eu morei nos Estados Unidos como intercambista, né? E aí eu tava lá numa cidadezinha minúscula, no interior lá de Nova York, do estado de Nova York. E eu tava andando na rua, a minha mãe, né, hospedeira lá, host mother, e os meus 2 irmãos, 2 crianças, né? Eles deviam ter, sei lá, 8 e 10 anos. E aí tinha um monte de papel no chão, um monte de papel. Por acaso, ali na calçada, a gente estava andando e num determinado lugar estava cheio de papel no chão. Ela parou e falou para eles, pega, por favor. Eles abaixaram, cataram todos os papéis e foram procurar uma lixeira e jogaram na lixeira. Aquilo me impactou. Falei, pô, no Brasil eu passaria por cima. Sim. Simplesmente. Não é meu. Não é meu. Não é meu. É a ideia do não é meu. Mas é minha rua. É a minha rua. Sim. Entendeu? Então é meu. Se é meu, eu cuido. Entendeu? Então essa mentalidade, ela faz toda a diferença. Porque você não aceita
não estar adequado. A gente aceita, né? A gente acaba aceitando. Eu estava falando sobre o trabalho. Ou né? A gente é muito arrumando briga. Ou arruma briga. Porque se você for falar, pô, ó, pega aí, ó, você deixou deixa eu cair no cair, chão aqui, ó, pega aí, ó. Eu já fiz muito isso e me Nossa. arrependo hoje. Então, esse que é o problema, né? A gente tem que, educar e conscientizar. Não é nem educar, conscientizar que aquilo é nosso, que é ruim. Porque essa mesma pessoa que jogou, amanhã vai estar passando pela mesma... de novo no mesmo lugar. Imagine se 10, 20, 100 pessoas jogarem o lixo pequenininho lá no mesmo lugar. Como vai estar? Aí depois reclamam. A prefeitura lá não faz nada, lá, que sujeira. Não, a gente que colocou lá, você que colocou lá, faz sua parte. A gente tem essa conscientização mais na praia, né? Quase a maioria, né? Mas ainda tem um ou outro que pensa diferente. Não, mas igual a gente mas que leva a sacolinha. Mas a praia a gente teve aqui a Formiguinhas da Praia. Que um projeto muito legal, de limpeza na praia. Limpeza na praia. Ótimo. Tem o Surf Raiz também, que ele faz bastante aqui em Santos também, né? O que eles tiram de... teve um dia que nós fomos, na verdade. A gente participou com elas, lembra? Sim, a gente participou. A gente participou um dia de limpeza. Sacos e sacos de lixo. Vai meia hora. Não, acho que não foi nem meia hora que eu tava lá catando lixo. Eu enchi um balde. E com lixo pequenininho, não é aquele bituca de cigarro. Um baldezinho desse tamanho assim, eu enchi. Meia hora. É muita coisa ainda. Eu vou voltar aqui. Eu peguei a linha lá que eu tava falando e acabei indo para essa questão. Eu estava falando sobre o brasileiro, sobre trabalhar. Enfim, a gente se dedica muito a trabalhar e não se dedica a cobrar as instâncias, né, políticas que tem que, né, trabalhar, fazer o trabalho deles. A gente comentou um pouco sobre isso aqui, né, antes da conversa. E aí somos bons trabalhadores, óbvio que tem as exceções, mas o brasileiro comumente é um bom trabalhador e isso é comum, né? Vocês têm irmão, é isso? Que mora nos Estados Unidos? Sim. Não sei se é nos Estados Unidos ou... não, é lá, não é mesmo. Ele é farmacêutico lá. Então, ele deve reconhecer que os brasileiros vão ou para os Estados Unidos ou para a Europa e a gente trabalha, mas a gente trabalha de um jeito que os caras falam, não tem. E aí a gente vai lá e faz e ganha, né? Seja manicure, tem um amigo que foi instalar carpete e faz a maior grana. E porque trabalha. Porque, assim, óbvio, o americano, o europeu, ele quer fazer o trabalho premium, legal. Deixa um espaço, né, para quem está chegando ali trabalhar numa fatia de mercado que... Mas tudo bem, a gente vai lá, trabalha. Óbvio que tem alguns que vão lá e ficam nessa fatia premium de oportunidades de trabalho, porque temos ótimos profissionais, pessoas muito inteligentes e tal, mas o brasileiro é trabalhador, a gente trabalha, a gente se diferencia demais. Onde quer que seja, onde a gente for, falamos sobre empreender em Santos, mas se for empreender em Fort Lauderdale, em Miami, se for empreender, né, onde quer que seja, vai empreender e vai se desenvolver. Porque a gente tem o DNA do trabalho. Verdade. Gabriel, Marcelo, a gente já passou mais de uma rápido, hora lá. Caramba. 1h15 minutos conversando. E é gostoso, né? É gostoso conversar. É gostoso e nem parece. Dá um trabalho essa edição aí. E nem parece. Legal. Foi bacana. Mas muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Mas duas coisas que a gente sempre pede pro pessoal quando vem aqui. Primeiro, deixe um recado pra juventude. Quem vai ser o primeiro aí? Um recado pra juventude. Estudem. Não percam o tempo com besteira, né? Evitem as drogas. Foquem na família e vai pra cima. Falou sobre o mais importante aí. Realmente estudar fundamental, né? Eu acho que esse é a base mesmo. Estudar, dediquem-se, diferenciem-se no estudo. Tá muito ruim, né? O nível cultural das pessoas está muito raso. Então, não tá difícil de se diferenciar. Leiam. Marcelo
colocou aí algumas coisas. Realmente o estudo eu queria reforçar. E eu diria que cuidar do corpo, né? A gente está cada vez vivendo mais. E em que condição que você quer chegar, aonde dá para chegar. Então, eu acho que cuidar do corpo é uma boa dica aí, tá bom? certo. Boa. Agora, a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf! Caraca. Você tem um único pedido para a humanidade. Ok. Não, mas- Essa é boa, hein? É. O único pedido para a humanidade, cara, é uma palavra, né? Amor. 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 Amor, na minha opinião, resolve tudo. Vence tudo, né? Vence tudo. Pode ser o amor. Amor. Vamos deixar, né? Falar uma vai ficar menor, né? Então, o amor é o que vence, né? Ter jogado lá Amor em cima. já é bem, né? E assim, o amor isso de Jesus, né? cara, isso é fruto de muita reflexão. Já cheguei nisso. Eu falei, mas o amor resolve, mas o amor resolve, mas o amor resolve. Gentileza, né? Tudo. Sim, sim. Se você ama, né? Não, Ah, não tem guerra, não ia ter Sim. um querendo enganar o outro. Não uma série de tem inveja, coisas. não tem. Exato. É verdade. Acabou, não tem nada. É verdade. beleza. E, pessoal, sigam eles nas redes sociais. Cadê Guilherme? Aê, Olha lá. boa. Aí, Aí, Tá ficando bem aí nas fotos aí. eu tirei essa foto hoje, hein? Muito bom. O @gabriel.baster no LinkedIn, no No Instagram. Instagram. E @marcelio7676, é isso? Isso. E também as E o redes sociais X-Design, das né? X-Design. empresas. @xdesign e Modulex. @modulex Group. É isso aí. Show. Show. Parabéns, muito Obrigado, hein? Obrigado. Fantástico. Bonito, Foi um legal. prazeraço aí, viu? Legal, legal. Fantástico. Foi 10 Muito falar com vocês obrigado, mesmo. muito obrigado Caraca, mesmo. que É a legal. primeira vez, né? Eu fiquei Eu meio... tava Foi receoso. bom demais. Não, mas você vê que é um bate-papo. Agora É começa a muito trocar legal, ideia, cara. né? Conversar, vai embora. Vocês estão de Tem até parabéns. mais assunto, né? Mas... Pessoal, então olha só. Comentem, curtem e compartilhem esse canal. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas boas, excelentes como os dois aqui, a gente vai conseguir trazer, tá bom, Isso pessoal? aí, gente. Obrigado, hein? Um Valeu, hein? abraço. Valeu. Obrigado.